Olá, seja bem-vindo, 20 de setembro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 30ª sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Rodrigo Vieira. Rodrigo, bom dia para você, muito obrigado pela sua presença para a gente conversar sobre mais uma sessão ordinária. Bom dia, João, bom dia a todos que nos acompanham pela TV. Bom, Rodrigo, a gente teria 3 projetos pautados na sessão ordinária, acabou que 2 foram adiados, vamos ter apenas um para apreciação dos vereadores, mas entre esses 2, gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre um processo de julgamento das contas da Prefeitura de 2019, que seria apreciado pelos vereadores na sessão de amanhã e foi postergada para a 31ª sessão, que acontece na semana que vem. Gostaria que a gente conversasse um pouquinho qual que é a importância dessa averiguação dos vereadores sobre as contas da Prefeitura, como que geralmente acontece esse processo com relação ao Tribunal de Contas e os pareceres. Bom, todos os anos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele percorre as unidades, os legislativos, no caso, para fazer esse levantamento das contas tanto da Prefeitura, da administração direta e indireta também. No caso aqui é a Unidade Regional 7, que é lá em São José dos Campos. Esses técnicos, eles vêm aqui na Prefeitura e eles fazem um levantamento de todo o trabalho, de todo o exercício, de toda a questão financeira, orçamentária, de ações públicas relativas à lei orçamentária, daquilo que foi executado no exercício vigente. No caso, você comentou agora, é 2019. Nesse caso do exercício de 2019, o parecer prévio, a gente tem que lembrar que é um parecer prévio ainda, ele foi colocado como aprovado, onde é um parecer favorável aí às contas do prefeito Isaías relativas a 2019. Isso levando em consideração aí a aplicação do 100% dos recursos do Fundeb, que também era uma preocupação, sempre foi uma preocupação das gestões anteriores em relação a essa aplicabilidade dos recursos do Fundeb. Também aos profissionais, o aumento dos profissionais da educação. Também uma questão que é importante também, que é colocada nessa pesquisa, nesse levantamento que é feito pelo Tribunal de Contas, está relacionado aos pagamentos dos servidores, do trabalho da administração, que ela não pode ultrapassar até um limite prudencial em 54% da receita corrente líquida. Hoje o município aqui está gastos com despesas com o pessoal está em torno de 35%, 36% da receita corrente líquida. Está bem abaixo do que determina a lei a lei de responsabilidade, enfim. Então, teve esses aspectos que que ponderaram para que o relator do tribunal, o desembargador, agora o Stanislau Beraldo, ele manifestou aí seu parecer prévio, aprovando essas contas, mas ele também levou em consideração alguns outros apontamentos que colocaram aí, é como se fosse um apontamento, não uma falha. Ele não coloca como uma falha, mas como uma questão que a Prefeitura tem que organizar, principalmente no quesito da questão financeira, dos recursos financeiros, dos aportes financeiros, aí, que é uma preocupação que isso já foi feito em outros apontamentos de anos anteriores e que a Prefeitura ainda tem essa questão ainda a ser não definida, porque lá diz no parecer do relator, do Tribunal de Contas, que a Prefeitura teve uma elevação, teve um aumento significativo do seu déficit orçamentário. E isso leva, muitas vezes, a não execução desses pagamentos no curto prazo. Mas isso
foi um levantamento feito pelos técnicos. Só que no parecer, né, do desembargador, ele relativiza essa questão e fala que, apesar disso realmente ter acontecido, né, isso não implica a reprovação das contas, né? Muito pelo contrário, foi um apontamento, na verdade, isso é um apontamento e uma medida para que a prefeitura, né, tanto a administração direta quanto a indireta, ela tem esse viés de se reorganizar para que isso se relativize ou se minimize ao longo do tempo. Então, esse parecer foi prévio, ele é aprovado, ele está aprovado, só que para que essas contas realmente sejam, esse parecer seja, vamos dizer, definitivamente concretizado, julgado por definitivo, ele precisa ser aprovado aqui na Câmara, ou rejeitado. Ele pode ser rejeitado também. Mas, nesse caso, como o parecer de prévio já é favorável, né, ao julgamento das contas, muito provavelmente, então, a Câmara vai aprovar, vai manter, né, o parecer do relator do tribunal e, muito provavelmente, vai aprovar. Né? Praticamente uma incongruência se a Câmara rejeitar essas contas, né? Fizer essa rejeição das contas, apesar dos apontamentos relativos a questões financeiras, de aplicação financeira do município. Então, esse documento chegou para a Câmara, se não me engano, no início de setembro, e tem um trâmite, né? O prefeito ele tem um prazo para responder, mas o prefeito, nesse caso, ele não respondeu, até porque o parecer prévio já estava favorável, e ele tem um prazo para ser colocado aqui em votação na Câmara, que é o dia 1º de outubro. Então, esse adiamento que você falou, sim, ele era o julgamento desse processo, ele ia acontecer amanhã, né, aqui no plenário. Mas ele foi adiado, a presidência decidiu por adiar o projeto para a semana que vem, até porque tem esse prazo, né, até o dia 1º de outubro, que é o prazo regimental, é o prazo que está estipulado pelo regimento, pela legislação. Então ele tem esse prazo, ele tem essa elasticidade para poder apreciar esse documento. Então a presidência assim o decidiu. Agora, em relação a você fala as questões, vamos dizer assim, das políticas públicas, voltando à educação, que é um fato, né? A aplicação no caso, no mínimo, dos recursos de 25% para a educação foi ultrapassado esse valor, 25,1%. E na questão da saúde até ultrapassou bastante, como sempre. Né? Os recursos federais, infelizmente, eles não dão conta, né, de abarcar toda a demanda da área da saúde. Então, ela sempre ultrapassa os 15% que são determinados na lei. Isso é histórico. Não é Jacareí, isso acontece em outros municípios também. A área da saúde sempre tem um aporte maior, muito superior àquele que é determinado pela lei federal. Na saúde, da educação, que eu acabei de dizer, também ultrapassou. A questão do Fundeb era uma questão também importante, sempre, né, uma questão também histórica, aquele município não atingir o Fundeb por estar relacionado com esse recurso da educação ser colocado para obras de infraestrutura, mas também relacionadas a escolas e creches, mas aí entra num debate mais jurídico em relação ao que é efetivamente da Secretaria de Educação ou que não é, mas nesse caso não teve discussão na área da educação, então 100%, tudo certo. Apenas esses apontamentos financeiros que dizem respeito, muito provavelmente, às aplicações financeiras do município na execução de obras de médio e longo prazo, de aplicações de médio e longo prazo, né, de questão de liquidez. Mas isso foi um apontamento relativo. Então, essa foi vamos dizer assim, de uma maneira geral, o que consta no documento do julgamento do parecer.
Acaba sendo muito importante, na minha opinião, você explicar tudo isso aí, né? Porque daí a gente já tem noção, né, de quais itens, né, são levados em consideração tanto pelo Tribunal de Contas e também, né, porque a gente vê a importância, mesmo que o parecer prévio já seja favorável, a importância do Parlamento de se reunir, de debater essas questões, né? Até porque para exercerem, né, o seu principal papel, né, a principal função da Câmara Municipal e seus vereadores, que é, né, fiscalizar o trabalho do Executivo. Então, mesmo com esse parecer favorável, a gente, né, vai ter essa votação semana que vem, né? Acreditamos que até por conta dessa data final, né, que é necessário, né, estar dentro do prazo de 1º de outubro, a gente espera, né, ter essa votação. Rodrigo, peço licença a você, logo mais a gente volta a conversar. E a Câmara Municipal entregou em ato solene o título de cidadã jacariense à escritora Salete Granato. Além de muita emoção, a cerimônia reuniu familiares, amigos e representantes dos poderes executivo e legislativo. A Câmara Municipal realizou sessão solene para entrega do título de cidadã jacariense à escritora Salete Granato. Nascida em São José dos Campos, é licenciada em Letras pela Universidade Paulista e, na constante busca pelo conhecimento, atualmente cursa Direito na Faculdade Anhanguera. Presidiu a Academia Jacariense de Letras e é servidora da Casa Legislativa há quase 30 anos. É como se aqui eu pudesse expressar minha poesia, né? Eu comecei, como eu disse, com meu pai, né? Meu pai é o verdadeiro poeta, e ele foi me passando a observação sobre a natureza e a vida, e aqui eu transformei em palavras e, com a ajuda do rio, das colinas e das pessoas, eu consegui externar tudo isso. Toda essa poesia do meu pai extravasa através de mim. O autor do decreto que concedeu o título à escritora foi o vereador Luiz Flávio. De acordo com o parlamentar, uma das maiores honrarias entregues pela casa representa o amor da homenageada pelas palavras, pela educação e por Jacareí. Conceder essa honraria à Salete, para mim, foi com imenso prazer, pelo trabalho, pelas várias ações sociais que ela tem aqui no município, né? Na solenidade, Salete recebeu mensagens de carinho de personalidades do Executivo, Legislativo e amigos que destacaram sua trajetória de vida. Significa muito, né? Ela não é nascida aqui em Jacareí, mas hoje, né, agora se torna mais jacareense ainda, né, por esse título que ela está recebendo, merecidamente pelo trabalho que ela faz, que exerce tanto nessa casa e como escritora também. Para nós é gratificante estar entregando esse título para ela hoje. Uma mulher batalhadora, né, escritora, toca as pessoas através das palavras e também desenvolve uma série de trabalhos aqui no município. Então, na verdade, eu que agradeço em ter essa oportunidade de conceder essa honraria a Salete. Salete, você é merecedora, antes de fato, agora de direito, cidadã jacariense. Para a dona dos IPs, apelido que Salete recebeu após um de seus livros, o título consagrou um amor que corre em seu coração e em suas palavras há muitos anos. É aquilo que eu falei com o IP, né? Nos momentos difíceis nós temos que florescer para atrair o belo e o novo às nossas vidas. E olhe para os IPs, olhe para as árvores, para o rio, o pôr do sol, a aurora. Isso tudo melhora a vida. Jacareí está retribuindo o amor que eu sempre senti por ela. E essa legislatura, né, através do Luiz Flávio e todos eles, a partir de hoje eu vou me referir como uma legislatura amiga, e porque me trouxeram tamanha alegria e felicidade. Parabéns, Salete, por esse reconhecimento. Bom, voltamos a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, a gente conversou, né, um pouco sobre o o processo, né, de julgamento que vem, né, do Tribunal de Contas com relação ao exercício de 2019 da Prefeitura. Também teve outro projeto que foi retirado, né, que seria um projeto de autoria do vereador Dutti. Então temos um projeto, né, que será votado pela Casa Legislativa amanhã, durante a 30ª sessão ordinária, que é de autoria do Paulinho do Esporte, né, que é uma denominação de praça, certo? Isso, é a Praça José Teles da Silva, que é um espaço público que está localizado ali na Rua Dinamarca, no Jardim Colônia, na região sul de Jacareí. Vamos ver como é que vai ser essa discussão, né? Esse projeto, vale lembrar que essa proposta do vereador Paulinho do Esporte estava na sessão da semana passada, foi adiado já para essa sessão também, em função em função da presença dos familiares.
Bacana. Bom saber disso também. É importante que, sempre quando tem um projeto de nomeação, muitas vezes a gente até comenta, né, a importância de dar identidade, né, às regiões da cidade, principalmente quando, né, vem de uma homenagem a alguém que deve ter sido, né, um personagem importante aqui no nosso município. Bom, Rodrigo, logo mais a gente volta a conversar. Jacareí recebe novamente a nota A no CAPAG 2022, sigla que significa capacidade de pagamento e que faz referência a uma classificação de risco elaborada pelo Tesouro Nacional do Governo Federal para avaliar a situação fiscal de estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, ela serve para identificar aqueles que são capazes de honrar com seus compromissos. Em 2021, a nota de Jacareí também foi A, depois de receber nota B em 2020. Desde 2021, apenas 23,7% dos 5.568 municípios brasileiros atingiram a nota A. A avaliação feita pelo Tesouro Nacional tem o objetivo de apurar a situação fiscal de forma simples e transparente. Outras informações sobre a avaliação você confere no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. A gente vai saber agora sobre as oportunidades de qualificação cultural. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, a Fundação Cultural aqui de Jacareí, em parceria com o Instituto Federal, abriram vagas para os cursos de qualificação no setor da cultura aqui na nossa cidade. Se você tem interesse em participar, é só acessar um link que está disponível no site da Fundação Cultural e fazer a sua inscrição gratuita. A iniciativa se trata de um curso de qualificação para organizações e entidades e tem como público-alvo produtores culturais aqui de Jacareí. Então lembrando, é só entrar no site da Fundação Cultural, que é o fundacalcultural.com.br e fazer a sua inscrição. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rodrigo, pelas suas informações. E a Câmara de Jacareí sediou a audiência pública organizada pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, cujo tema foi a implantação da tecnologia 5G em Jacareí. A instalação da infraestrutura para a estação de uma transmissora de radiocomunicação de redes de 5G em Jacareí foi o tema da audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal. O evento, organizado pela Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, contou com a presença de alguns vereadores e representantes do Poder Executivo. Para o presidente da comissão, obter informações sobre o assunto é fundamental para que todos saibam o conteúdo do projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que trata disso. Para Jacareí é extremamente importante, né? É uma tendência, né, mundial, a tecnologia vai chegando, né, e é necessário que o município se adeque, né, e crie ferramentas para viabilizar com mais rapidez a chegada dessa tecnologia. Segundo o projeto, em bens privados, bens públicos e os de uso comum serão permitidas as instalações, mediante alguns requisitos. O 5G é padrão de tecnologia de quinta geração às redes móveis e de banda larga. As empresas de telefonia celular começaram a implantar a partir de 2018 e fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos atuais. Segundo o representante da Prefeitura, há boas perspectivas para Jacareí neste setor. A gente vê perspectivas excelentes para Jacareí. Uma vez aprovada a lei, a gente tem a possibilidade da implementação do 5G mais rápido em Jacareí e, com isso, que as empresas vão poder crescer ainda mais, desenvolver, expandir os seus serviços, os seus negócios, gerando mais emprego, gerando mais renda em benefício da população. Durante a audiência pública, os parlamentares puderam tirar dúvidas com perguntas e comentários ao representante da Prefeitura Municipal. Nós estamos avançando aqui, fizemos essa audiência pública para que o mais rápido possível a gente possa aprovar esse projeto e já foi dito que a partir
né, do ano que vem, alguns municípios já estão preparados para receber. Eu acredito que São José dos Campos venha receber na frente e logo após, com o projeto aqui aprovado, Jacareí, Taubaté já vem na sequência também recebendo. Eu acredito que até em junho de 2023, Jacareí já possa contar com essa tecnologia 5G. A gente está descobrindo ainda quais são as possibilidades, mas uma delas é uma internet mais estável, sem tantas quebras, uma internet mais rápida, e a gente fala muito sobre a internet das coisas, as coisas interligadas, os equipamentos, né? Então, alguns anos atrás a gente não tinha carros por aplicativo, a gente não tinha Pix, a gente não tinha diversas questões que a tecnologia nos forneceu. Com o 5G, a gente espera que outras questões de inovação ainda vão surgir, né, para a nossa população. Bom, voltamos a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, a gente conversou, né, sobre o único projeto pautado na ordem do dia também. E agora eu gostaria de falar um pouco com você sobre o ato solene, né, que teremos amanhã, no qual vai celebrar dois decretos, né? Gostaria que, nesse primeiro momento, a gente conversasse sobre o Dia da Superação. O que é? Então, João, esse decreto, quer dizer, é uma lei municipal 5.869 de 2014. Esse foi projeto de iniciativa da Câmara Jovem daqui do município. Ah, bacana. Foram os garotos aí, né, da Câmara Jovem que participaram dessa iniciativa, desse programa, desse projeto daqui da Câmara, né, o Câmara Jovem, que propiciaram, né, que essa ideia, o Dia da Superação, ele acontecesse aqui no município. Então, foi uma ideia deles que virou uma lei, né? Em 2014, o prefeito sancionou, virou uma lei. Então, desde 2014 é realizado o Dia da Superação aqui em Jacareí. E isso é uma questão importante da gente comentar, que a iniciativa do projeto se deu, né, a partir dessa demanda, desse desejo, né, dos jovens e dos adolescentes que participaram do Câmara Jovem de propor um projeto de lei e que virou uma lei, né? Efetivamente se tornou uma lei aqui em Jacareí. Muito legal ver isso, né? Pela participação popular. A Câmara tem alguns projetos, né, como Câmara de Portas Abertas também, e é bem bacana ver que uma ideia, né, que surgiu acabou se tornando lei aqui no município, realmente. Importante, porque você vê aqui é um projeto da Câmara, quer dizer, não tem vínculo partidário nenhum. É um projeto institucional que traz aí que traz para o legislativo as pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes, para conhecerem, mais do que conhecerem, né, para eles saberem para eles saberem atuar, como atua o legislativo, como funciona o legislativo, e propor leis, né, que como foi essa. Também tiveram outras iniciativas também da Câmara Jovem, também outros projetos também importantes também da Câmara Jovem, mas esse especificamente foi de 2014 e ele está em atividade aí desde então. E também que você falou também de um outro, uma sessão solene com duas homenagens, né, duas solenidades. A próxima solenidade, ela é também da ex-vereadora Lucimar, ex-presidente da Câmara, né, ex-vereadora também Lucimar Ponciano, que é aí o selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência, que é o decreto legislativo 423 de 2020, período que a vereadora foi presidente da Câmara. Então, são dois atos, né? Só lembrando, como você acabou de falar, são duas solenidades em uma só, né? Aproveitando aí a solenidade, esse evento que acontece antes do início da ordem do dia, às 9 horas da manhã. É isso aí. Ô, Rodrigo, peço licença a você, logo mais a gente volta a falar sobre a sessão ordinária. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a mudança das faixas elevadas. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br.
Entrevistas, notícias, cultura, informações, arte, divulgação dos atos legislativos. A TV Câmara Jacareí é uma das primeiras TVs legislativas do país e uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através de canal de TV aberto, canal de TV fechado e redes sociais, a TV Câmara faz exibições gravadas e ao vivo. Uma equipe de quase 30 pessoas atua para comunicar os trabalhos dos vereadores e mostrar ao jacareense o que acontece na cidade. TV Câmara Jacareí, há 14 anos sendo a TV pública da cidade. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na Casa Legislativa na 29ª Sessão Ordinária. O vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, comentou o projeto de lei do Executivo aprovado por unanimidade que acabou com as restrições urbanísticas impostas pelos loteadores dos bairros Jardim Maria Amélia, Jardim Paraíso, Jardim do Vale e Jardim Colônia, localizados na região sul de Jacareí. Confira. No município, quero dizer que é muito interessante fazer esse desdobro. Ninguém está sendo bonzinho, não. Porque quando você faz um desdobro desse, você faz com que você ocupe áreas que já existem em infraestrutura. Porque para o município hoje é muito complicado, é melhor você verticalizar a cidade e povoar as áreas já existentes, as áreas que já têm infraestrutura. Então, por exemplo, você tem lá seu lote de 350, 400 metros, vai dividir em dois, nós vamos ter duas famílias morando numa área onde já tem asfalto, onde já tem a infraestrutura pronta, onde já tem escola, onde já tem um posto de saúde. Ao contrário, quando você permite que abra outros loteamentos, às vezes em regiões mais distantes, o loteador vende os terrenos, faz o loteamento e depois o problema ele acaba ficando aí para o município. Tem que levar o asfalto, que tem que levar a rede de água e esgoto, que tem que levar a escola e que tem que levar a unidade de saúde. Então, isso aí é bom para os dois lados. Você confere também a opinião do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, sobre o mesmo projeto. E essa permissão que a Câmara Municipal ela dá por meio desse projeto do prefeito municipal vindo para essa casa, eu quero até parabenizar, o prefeito, Secretaria de Planejamento por ter mandado para essa casa. Poderia se votar antes nesse projeto, mas o importante é votar. O importante é se votar o projeto e as pessoas serem beneficiadas. E hoje, para vocês que são moradores, do Colônia e de todos os bairros aí, se vê a importância de se ter um vereador eleito nessa Câmara Municipal para mostrar que vereador não coloca só nome de rua para aqueles que estão em casa. Se não tivesse aqui vereadores que fossem a favor de um projeto tão importante como este projeto esse projeto não passaria. Viria para essa casa, aí iria se ouvir contrário, o outro contrário, iriam votar contrário, o projeto seria então cancelado, não passaria. Mas, para isso que se tem vereador nessa casa, para se votar favorável a projetos que beneficiem a população. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br.
Voltamos a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, pegando um pouco o gancho, né, do que os vereadores comentaram, né, nesse projeto que foi apreciado e aprovado durante a última sessão ordinária, a gente vê a importância, né, de um debate como esse, de trazer um projeto como esse para a Câmara, porque muitos bairros de Jacareí são antigos, né, outros, como até o vereador Rodrigo Salomão comentou, alguns têm infraestrutura, outros não. Então a gente vê realmente a importância, né, de debates assim sendo realizados na Câmara para a gente trazer, né, para o poder público, né, poder levar a esses bairros maior infraestrutura, saber bem como gerir essas questões de desdobro também, né? Exatamente, é uma atualização, né, é um projeto que atualizou aí a lei de uso e ocupação do solo, que já é uma lei um pouco antiga. Então, como o próprio constava no próprio projeto do prefeito, é exatamente isso, é uma atualização necessária, fundamental, que vai aí ajudar, nesse caso, cerca de 27 mil moradores desses 4 bairros. Esse projeto já era para ontem, né? Já há muito tempo os moradores já cobravam esse tipo de situação, até porque eles tinham problemas já junto até junto à prefeitura na questão de IPTU, água, luz, porque eram, como os próprios vereadores colocaram, era um lote, tu subdividia, mas daí na hora de pagar as contas ficava, né, tinha essa questão burocrática com o próprio poder executivo, com a própria prefeitura. É uma medida justa, necessária e que, enfim, aprovada. Espero que daqui para frente os moradores lá consigam efetivamente regularizar e resolver os seus problemas. Como você citou, 27 mil pessoas serão, né, beneficiadas com relação a esse projeto, né, já que são 4 bairros bem populosos aqui da cidade. Então, realmente tem toda essa importância, né? E, como você falou, para ontem, né? Essas pessoas com essas demandas que não estão sendo atendidas, né, e precisando resolver pendências até burocráticas, como você comentou, né, acaba sendo, né, veio atrasado, né, mas em boa hora. Sim, exatamente. Com certeza. Bom, peço licença a você, Rodrigo. O IPMJ, Instituto de Previdência do município de Jacareí, convoca os aposentados e pensionistas a realizar o cadastramento anual obrigatório. A atualização é recomendada no mês de aniversário do beneficiário e sua falta pode ocasionar a suspensão do pagamento. Para oferecer mais comodidade aos beneficiários, eles podem realizar o cadastro por meio de um celular, tablet ou computador. Basta acessar o link ipmj.provadevida.app.br. Para realizar o recadastramento presencial, é necessário agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone 12 3954 3060 ou pelo WhatsApp 12 991 38 8719. E por ordem do Ministério Público, as travessias elevadas existentes em Jacareí deverão ser removidas ou remodeladas. Confira detalhes na reportagem. Presentes na cidade desde 2014, as travessias elevadas estão sendo removidas gradualmente na cidade. O desaparecimento das faixas chamou a atenção de alguns munícipes. Deveria, nos pontos estratégicos da cidade, manter ainda para haver um respeito do condutor, que há pessoas com facilidade, né, em se locomover, como não, idosos, cadeirantes. E ontem eu pegou uma criança aqui, aquela placa lá, e não estão respeitando o pedestre, não estão respeitando, eles passam aqui mais de 80, 90 por hora. E não podia tirar essa lombada aqui, e tirou. Atropelou uma criança aqui, um absurdo aqui em Jacareí está acontecendo essas coisas. Não respeita, a pessoa fica lá de lá com criança, fica parado mais de 40 minutos parado lá com os carros passando e a placa não está respeitando. As alterações nas estruturas das travessias elevadas ou até mesmo sua definitiva retirada das vias é uma ordem do Ministério Público, que constatou que as travessias foram transformadas em uma espécie de lombofaixa, utilizadas como redutores de velocidade, o que é proibido pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O vereador Hernani Barreto protocolou um pedido de informações endereçado à Prefeitura, fazendo questionamentos acerca da retirada de faixas elevadas. Essa é uma questão de mobilidade, acessibilidade das pessoas, que no outro mandato, em 2015, eu fiz a indicação, até seguindo exemplos, bons exemplos de municípios que tiveram uma redução dos índices de acidentes. Então, eu fiz a indicação e nós tivemos a primeira faixa elevada naquela ocasião na Avenida 9 de Julho. Agora, eu sei que tem uma decisão judicial, mas só que eu estou me pautando em dados estatísticos e no bom senso, até porque é dinheiro público que foi investido.
Então, o meu questionamento vai ao encontro daquilo que a população está falando. Será que daria para a gente fazer algum ajuste, uma adequação, ao invés de retirar? Até porque estamos falando aí de em torno de 15 a 30 mil reais, dependendo do material que foi aplicado. Com isso, é dinheiro público que está sendo jogado fora. E a segurança acima de tudo. O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, afirma que a construção inadequada das travessias elevadas é de responsabilidade da gestão passada e que as obras realizadas nas vias estão cumprindo as exigências do CONTRAN. As travessias elevadas, como todo equipamento de trânsito, elas são regulamentadas por uma norma federal. Então, o Conselho Nacional de Trânsito é quem diz para os 5.600 municípios do Brasil como eles devem fazer a sinalização. Infelizmente, a Prefeitura Municipal da época, o pessoal lá que estava na administração entre 2015 e 2016, executaram essas travessias elevadas de forma errada, em medidas erradas, em locais errados. E, com o advento dessas novas normas, o Ministério Público, que é um órgão fiscal da legalidade, apontou essas ilegalidades e solicitou, então, que a Prefeitura corrigisse esses erros da administração passada. Edinho frisou que nos pontos específicos onde foram removidas as travessias elevadas, a sinalização de solo e placas de trânsito serão reforçadas. Nós estamos corrigindo esses pontos, mas todos os pontos que haviam a travessia elevada continuarão tendo uma travessia de pedestre, da forma superficial na via, com reforço em toda a sinalização de solo e evidenciando alguns pontos que, de fato, demonstrem essa insegurança, nós iremos adotar outras medidas, como, por exemplo, instalação de semáforo com botoeira, como a gente já colocou em algumas travessias da cidade. Então, esses outros equipamentos adequados para proteger o pedestre, a gente tem feito isso. Estamos muito orgulhosos de ter fechado o ano de 2021 pela primeira vez na história de Jacareí sem nenhum pedestre morto nas vias da cidade. Então mostra que a nossa política de proteção ao pedestre está dando certo. Só que a gente precisa continuar dentro da lei. Então não é uma opção da prefeitura colocar ou tirar uma travessia elevada. É uma obrigação da prefeitura pedida pelo promotor de justiça corrigir e apenas utilizar a sinalização conforme determina a lei. As inscrições para o processo da Prefeitura de Jacareí para contratação de professor e agente de desenvolvimento infantil ADI substitutos termina hoje, terça-feira. O valor das inscrições para médio completo é de R$ 4,66 e para superior completo é de R$ 5,80. O link para inscrição é www.consulpan.com.br e os vencimentos variam entre R$ 1.957,15 a R$ 3.633,62, a depender do cargo e a formação. Outras informações quanto à carga horária semanal, vencimentos e requisitos você pode conferir no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br. Bom, voltamos a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, queria agradecer a sua presença em mais um Bom Dia Jacareí, sempre destrinchando os projetos, a gente conversando um pouquinho sobre cada tema, que acaba sendo importante, para os moradores da nossa cidade estarem de olho, estarem por dentro do que acontece aqui no Legislativo Municipal. Muito obrigado, é sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Bom Dia Jacareí. Obrigado, João, eu que agradeço o convite, bom dia a todos e até amanhã e boa semana a todos. Muito obrigado. E a gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacareí e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.